Meu próprio filho barrou a minha entrada na grande noite dele, me deixando na calçada com um buquê de girassóis na mão como se eu fosse uma pedinte. Sou a Clemência, tenho 68 anos e fui eu quem ensinou esse homem a andar. O que o Juliano esqueceu é que o imóvel onde ele está brindando legalmente ainda é meu. A noite estava fresca, daquelas que entram nos ossos se a gente não estiver com um bom chale. Mas eu nem sentia o frio. A emoção aquecia o meu sangue. Eu passava meses ouvindo Juliano falar do seu grande projeto, o restaurante Vanguarda, um nome que para mim soava pretensioso, mas que enchia a boca dele de orgulho. Ele tinha gastado uma fortuna para reformar aquele velho armazém numa área nobre da cidade. Eu tinha colocado o meu melhor vestido, aquele de seda cor de vinho que usei no batizado da minha neta há 5 anos, e tinha arrumado o cabelo com o pente de tartaruga que era da minha mãe. Eu me sentia elegante, digna, uma mãe pronta para aplaudir as conquistas do seu menino. Nas minhas mãos, eu apertava um ramo enorme de girassóis. Não eram flores de floricultura chique, daquelas que vêm embrulhadas em plásticos brilhantes e laços exagerados. Eram girassóis do meu jardim, cortados naquela mesma tarde, com os talos grossos e as cabeças pesadas olhando para o céu, embrulhados em papel pardo e amarrados com um barbante rústico. O Juliano sempre gostou deles quando era criança. Dizia que eram sóis que a gente podia tocar. Que tola eu fui, ao pensar que essas memórias ainda significavam alguma coisa para o homem de terno italiano em que ele tinha se transformado. Desci do táxi a 2 quadras dali porque o trânsito estava impossível. A rua estava cheia de carros de luxo, caminhonetes pretas com vidros polarizados e gente jovem vestida como se fosse para um desfile de moda. O letreiro de neon azul sobre a entrada de tijolos à vista piscava com elegância. Vanguarda. Havia um tapete vermelho, pequeno, mas intimidador, e uns cordões de veludo que separavam os escolhidos do resto dos mortais. Caminhei com passo firme, embora a artrose no meu joelho esquerdo desse umas pontadas. Eu sorria. Eu ia ver o meu filho triunfar. Ao chegar na entrada, um homem alto, vestido de preto impecável e com um fone no ouvido, se interpôs no meu caminho. Ele não foi grosseiro no início, apenas firme, como uma parede de gelo. "Boa noite, senhora", disse ele, estendendo uma mão enluvada para me deter. "Seu nome?" "Sou a Clemência, a mãe do dono", disse eu, estufando o peito, esperando que as portas se abrissem de par em par. O homem olhou uma lista num tablet. Deslizou o dedo 1 ou 2 vezes. Franziu a testa e me olhou de cima a baixo. Os olhos dele pararam nos meus sapatos confortáveis e de salto baixo, depois no meu vestido fora de moda e finalmente no buquê de girassóis que, de repente, me pareceu ridiculamente caipira no meio de tanto cimento e cristal. "Não aparece na lista, senhora", disse ele com um tom que já não era amável, mas condescendente. "Este é um evento privado, apenas com convite digital." "Deve haver um erro, meu jovem", insisti, tentando manter a compostura. "Eu sou a mãe do Juliano. Ele sabe que eu viria. Poderia avisá-lo?" O gerente, ou o chefe de segurança, ou o que fosse aquele muro humano, suspirou com tédio. Olhou por cima do meu ombro para a fila de gente importante que esperava atrás de mim. "Senhora, por favor, não bloqueie o acesso. Se não tem o QR Code, não pode passar. O senhor Juliano está muito ocupado atendendo aos investidores e à imprensa. Não podemos incomodá-lo por..." Ele fez uma pausa e apontou para as minhas flores com desprezo. "Visitas pessoais não programadas." Senti o sangue subir para o meu rosto. Não era vergonha, era incredulidade. Cheguei para o lado, me encostando na vitrine de vidro fumê que dava para a rua. Dali dava para ver o interior. As luzes eram tênues. A música retumbava suavemente e os garçons passavam com bandejas de prata. E então eu o vi. Lá estava o Juliano. Estava no centro do salão, sob uma luminária de design industrial, rindo com um grupo de homens em terno cinza e mulheres com vestidos de lantejoulas. Ele parecia bonito, bem-sucedido,
radiante. Meu coração deu um salto. Levantei a mão, mesmo sabendo que o vidro era grosso, e bati suavemente com a minha aliança de casamento. Juliano! Gritei, embora minha voz tenha se afogado no barulho da rua. Ele virou a cabeça. Os olhos dele encontraram os meus. Por um segundo, o mundo parou. Eu vi o reconhecimento no olhar dele. Vi como os olhos dele baixaram para os girassóis que eu segurava contra o peito como um escudo. E depois, eu vi a pior coisa que uma mãe pode ver. Eu vi a vergonha. O Juliano não sorriu. Não fez um gesto de "espera um momento". Não pediu licença aos convidados para sair e me receber. Ele simplesmente endureceu o maxilar. Os olhos dele ficaram frios como duas pedras de rio e ele se virou. Me deu as costas. Voltou a rir com o homem ao seu lado, uma risada falsa e exagerada, e tomou um gole longo da sua taça de champanhe. Ele fingiu que não me viu. Ele me apagou do mapa dele. Para ele, eu não era mais do que uma velha inoportuna que destoava da estética moderna do seu novo império. O gerente se aproximou de novo, desta vez, invadindo o meu espaço pessoal. "Senhora, vou pedir que se retire. Está causando má impressão ao estabelecimento. Os clientes estão se sentindo desconfortáveis." Má impressão. Eu que limpei o nariz dele, que trabalhei dobrando turnos na fábrica de tecidos para pagar a faculdade de administração, que vendi as joias da minha avó para o primeiro carro dele. Eu era a má impressão. Senti um peso morto nos braços. Os girassóis, aquelas flores estúpidas e lindas que eu tinha cultivado com tanto amor. Olhei para as flores, depois olhei para as costas do meu filho através do vidro e, finalmente, olhei para o gerente. "Não se preocupe", disse eu, e a minha voz saiu estranhamente calma, sem tremer. "Já vou indo." Abaixei-me com dificuldade, sentindo o estalo nos meus joelhos, e depositei o buquê no chão, bem ao lado de uma lixeira de metal cromado. Os girassóis ficaram ali, brilhantes e tristes, contra o concreto cinza da calçada. "Diga ao Juliano que estas eram para dar sorte", murmurei, embora o gerente já estivesse atendendo um casal de modelos que acabava de chegar. Dei meia volta e caminhei. Não peguei um táxi de imediato. Precisava caminhar. Precisava que o ar frio batesse no meu rosto para não começar a chorar no meio da rua. Caminhei 3 quarteirões até chegar a uma praça com bancos de madeira. Sentei-me e só então permiti que as lágrimas saíssem. Não chorava pela festa, não me importava com o champanhe nem com os canapés. Chorava porque me dei conta de que tinha perdido meu filho há muito tempo e não tinha querido ver. A ambição o tinha engolido. Ele acreditava que o sucesso era aquilo: ternos caros, gente bonita e negar a sua origem. Negar a própria mãe porque não combinava com a decoração. Tirei um lenço de pano da bolsa e sequei o rosto. Respirei fundo. O cheiro de gasolina e comida de rua encheu meus pulmões. "Muito bem, Juliano", disse em voz alta para mim mesma. "Se você quer brincar de ser um empresário implacável, vamos brincar." A tristeza começou a se transformar em outra coisa. Era uma sensação fria e dura, como aço. Lembrei-me do meu pai, um homem que não sabia ler nem escrever, mas que comprou terrenos quando ninguém dava um tostão por este bairro. Lembrei-me de como eu tinha administrado esses bens em silêncio, enquanto Juliano brincava de empreendedor com o dinheiro que eu lhe emprestava a fundo perdido. Cheguei em casa, um casarão antigo de tetos altos e pisos de madeira que rangiam a cada passo. Tudo estava em silêncio. Tirei os sapatos e servi um copo d'água. Fui até o escritório, um quarto pequeno cheio de arquivos metálicos e cheiro de papel velho. Acendi a luminária da escrivaninha. A luz amarela iluminou a poeira que flutuava no ar. Abri a terceira gaveta, a que sempre mantenho trancada à chave. Lá estava uma pasta de couro marrom, gasta pelos anos. Abri. Dentro estava o contrato de comodato, um documento legal que o Juliano me fez assinar há 1 ano, quando precisava do local da família para empreender. Eu tinha assinado sem ler as letras miúdas, confiando cegamente nele. Mas o Juliano, na sua arrogância, tinha esquecido um detalhe crucial sobre a mãe dele.
Eu nunca assino nada sem ter uma cópia e sem entender as cláusulas de rescisão. Meus olhos percorreram o papel até chegar à cláusula 5ª. O presente contrato de uso gratuito do imóvel fica sujeito à revogação unilateral por parte da proprietária Clemência Vargas, caso se considere que o uso do imóvel atenta contra a moral, os bons costumes ou os interesses familiares, com um aviso prévio de 5 dias úteis. Sorri. Não era um sorriso doce. Era o sorriso de quem tem a mão vencedora numa partida de pôquer. E o oponente nem sequer sabe que as cartas estão marcadas. O Juliano pensou que o imóvel era dele. Pensou que eu era uma velha decorativa que tinha dado o prédio de presente. Nunca se preocupou em formalizar uma transferência de propriedade porque isso custava impostos e escritura e ele queria economizar para as luminárias de design. Ele só tinha uma permissão de uso, uma permissão que dependia inteiramente da minha boa vontade. E a minha boa vontade tinha ficado jogada na calçada, junto a um buquê de girassóis murchos. Olhei para o relógio de parede. Eram 11 da noite. A inauguração devia estar no auge. Imaginei o Juliano brindando, sentindo-se o rei do mundo, acreditando que tinha apagado seu passado humilde ao me deixar de fora. Peguei minha velha caneta tinteiro, aquela que mancha um pouco os dedos de tinta azul, tirei uma folha de papel timbrado, daquele papel grosso que quase ninguém mais usa. Vamos ver o quão vanguarda é o seu negócio quando você não tiver teto, meu filho, sussurrei. Comecei a redigir. Não uma carta de mãe magoada, mas uma notificação formal. Usei as palavras que aprendi lidando com advogados e cartórios durante 40 anos administrando o pouco que meu pai nos deixou. Rescisão imediata, descumprimento de cláusulas morais, despejo. Cada palavra que eu escrevia doía, mas também me curava. Era como cauterizar uma ferida. O amor de mãe é infinito, dizem. Mas a dignidade de uma mulher tem limite. E o Juliano tinha cruzado esse limite naquela noite ao fingir que eu não existia. Terminei de escrever, assinei com meu nome completo, Clemência Vargas, viúva de Montalvo. O traço foi firme, enérgico, rasgando um pouco o papel no final. Amanhã, logo cedo, eu iria ao cartório. Não mandaria um motoboy, eu iria pessoalmente. E não levaria flores, levaria algo muito mais potente. A realidade. Levantei da escrivaninha e me aproximei da janela. Ao longe, viam-se as luzes da cidade refletidas nas nuvens baixas. O meu filho estava lá fora celebrando sua independência. O que ele não sabia era que a independência dele estava construída sobre os alicerces que eu sustentava, e eu estava prestes a mover a terra sob os pés dele. Apaguei a luz do escritório, deixando a pasta aberta sobre a mesa, pronta para a batalha que começaria ao amanhecer. O café da manhã nunca me pareceu tão amargo. E não era porque eu tivesse esquecido de colocar açúcar. Era o gosto da realidade se assentando no meu paladar. Acordei antes do sol nascer, como tenho feito nos últimos 40 anos. Mas desta vez não havia alegria pelo novo dia, mas uma missão fria e calculadora instalada no meu peito. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que só conhecem as viúvas que vivem rodeadas de lembranças. Não fui ao cartório imediatamente. A impulsividade é um luxo da juventude. E eu já não era jovem, era sábia. Antes de mover minhas peças, precisava saber exatamente em que terreno estava pisando. Sentei na mesa da cozinha com minha caneca de esmalte lascada, aquela que o Juliano sempre quis jogar no lixo porque dizia que era de pobre, e abri o jornal local. Lá estava, página da coluna social. Uma foto colorida do meu filho, sorrindo com aqueles dentes perfeitos que custaram uma fortuna, abraçado a um vereador e a uma modelo que parecia estar com fome. A manchete dizia: o visionário Juliano Montalvo reinventa a noite com vanguarda. O artigo falava do seu gênio empreendedor, da sua capacidade de transformar ruínas em ouro e de como ele, sozinho, sem ajuda de ninguém, tinha levantado aquele império gastronômico. Sem ajuda de ninguém. Li em voz alta, e minha risada ressoou oca na cozinha.
Que memória curta você tem, rapaz. Deixei o jornal de lado e peguei minha velha caderneta de contas. Não era um tablet nem uma planilha na nuvem. Era um caderno de contabilidade de capa dura com os cantos gastos, onde eu anotava cada centavo que entrava e saía desde 1985. Comecei a revisar os números. Os empréstimos que fiz para a reforma, anotados como adiantamento de herança. As faturas dos fornecedores que, num descuido dele, tinham chegado no meu endereço fiscal e que eu tinha pago para não cortarem o crédito dele. Somei, subtraí e o resultado me gelou o sangue. O Juliano não era apenas ingrato, era um péssimo administrador. Estava endividado até o pescoço. Para manter aquela fachada de luxo, tinha pedido empréstimos a bancos que eu desconhecia, usando o fluxo de caixa projetado de um negócio que mal tinha nascido. Se o Vanguarda não faturasse milhões no primeiro mês, o castelo de cartas desmoronaria. Mas havia algo mais. Algo que meu instinto de loba velha me dizia para verificar. Vesti-me com roupa simples, uma calça cinza e uma blusa branca, e peguei o ônibus para o centro, direto para o registro de imóveis e depois para a Secretaria da Fazenda Municipal. Não queria usar o carro. No ônibus se escuta o que o povo diz. Sente-se o pulso da cidade. Ao chegar no guichê da prefeitura, fui atendida pela Carminha, uma funcionária que está lá há tantos anos quanto eu tenho de viúva. Dona Clemência, que milagre! Exclamou ela, ajeitando os óculos. Veio pagar o IPTU do casarão? Não, Carminha. Venho perguntar sobre a situação do imóvel da Rua da Reforma, aquele do velho armazém. Ela digitou no computador velho e barulhento. Franziu a testa. Ai, Dona Clemência, aqui aparece uma notificação vermelha. O IPTU tem um atraso de 2 anos e tem uma multa por obra irregular. Parece que fizeram modificações estruturais sem a licença do patrimônio histórico. Senti um soco no estômago. O Juliano não só tinha me negado a entrada, tinha colocado em risco meu patrimônio. O prédio era uma joia arquitetônica de 1920. Se a fiscalização descobrisse as modificações ilegais, poderiam interditar e penhorar tudo. Imprime tudo para mim, Carminha. Com carimbos e assinaturas, por favor. Saí da repartição com um envelope pardo debaixo do braço. Aquele envelope pesava mais que o buquê de girassóis da noite anterior. Ali dentro não havia flores, havia dinamite. O Juliano tinha esquecido que, embora ele brincasse de ser o dono, os impostos e as multas continuavam chegando em nome do titular da escritura. Eu. Caminhei alguns quarteirões até o escritório do Dr. Evaristo. O Evaristo não é um advogado desses que aparecem na televisão com ternos brilhantes. O escritório dele cheira a tabaco e madeira velha, e está cheio de livros de direito que vão até o teto. Ele foi o melhor amigo do meu falecido marido, e o único homem em quem confio plenamente. Clemência, disse ele ao me ver entrar, levantando-se com dificuldade da poltrona de couro. Você está com cara de quem vai para a guerra. Não vou, Evaristo. Já estou nela, respondi, colocando o envelope e o contrato de comodato sobre a mesa dele. Contei tudo. A humilhação na porta, o olhar de vergonha do Juliano, o gerente prepotente, e depois mostrei os documentos da prefeitura. O Evaristo ouviu em silêncio, alisando o bigode branco. Quando terminei, ele soltou um assobio longo. Seu filho é um tolo com iniciativa, Clemência. A combinação mais perigosa que existe. Quero recuperar meu imóvel, Evaristo. Mas não quero um processo que dure 10 anos. Quero tirá-lo de lá rápido. Quero que ele entenda quem manda. O Evaristo revisou o contrato de comodato, aquele que o Juliano assinou sem ler as letras miúdas, porque estava ocupado demais escolhendo a cor dos guardanapos. Aqui você tem a faca e o queijo na mão, mulher, disse Evaristo, apontando a cláusula 5ª com o dedo manchado de tinta. Mas tem algo melhor. A cláusula 8ª. O comodatário se obriga a manter o imóvel livre de penhoras, dívidas administrativas e a respeitar a legislação municipal vigente. O descumprimento causará a rescisão automática sem necessidade de declaração judicial. Meus olhos brilharam. Automática?
Significa que não preciso de um juiz para dar por encerrado o contrato? Murmurei, entendendo o alcance do meu poder. Exato. Só precisa de um tabelião que dê fé do descumprimento. E casualmente meu sobrinho acaba de receber a patente de notário e me deve vários favores. Recostei-me na cadeira, sentindo a tensão dos meus ombros começar a baixar. Durante anos me fiz pequena para que o Juliano se sentisse grande. Fiquei na sombra administrando os aluguéis modestos, remendando roupa, cozinhando pratos econômicos, tudo para que ele pudesse estudar nas melhores faculdades e conviver com a gente de bem. Pensei em todas as vezes que ele me subestimou. Mãe, você não entende de negócios modernos. Mãe, deixa isso. Você já está cansada. Mãe, melhor ficar em casa. Você não vai gostar do ambiente. Cada uma dessas frases tinha sido um tijolo no muro que ele construiu entre nós. Ele via minhas mãos enrugadas e pensava em fraqueza. Não sabia que estas mãos tinham carregado caixas, assinado hipotecas de risco para salvar o patrimônio da família na crise e sustentado o teto sobre a cabeça dele quando o pai morreu. O Juliano achava que o poder residia na imagem, no marketing, nas curtidas das redes sociais. Eu sabia que o verdadeiro poder estava nos papéis, na lei e na propriedade da terra. Ele vivia numa nuvem digital. Eu era dona do chão que ele pisava. Evaristo, quero que prepare a ata, mas não vamos notificar pelo correio. O que você tem em mente, Clemência? O Juliano vai ter uma visita de inspeção hoje mesmo, e eu vou junto. Depois do que ele te fez, não vão te deixar entrar, Clemência. Eles têm segurança privada, listas de acesso, você viu como te trataram. Sorri. E desta vez, meu sorriso tinha um fio perigoso. Desta vez não vou como a mãe que leva flores. Vou como a proprietária que vai vistoriar o seu imóvel. E não vou sozinha. Vou com você, com seu sobrinho o tabelião, e com as plantas originais do prédio. Tirei da bolsa um tubo de papelão velho, que tinha resgatado do fundo do armário naquela manhã. Desenrolei sobre a mesa do Evaristo. Eram as plantas azuis, desenhadas à mão em 1925, da estrutura original do armazém. O Juliano reformou a fachada e o salão principal, disse, apontando as linhas brancas sobre o papel azul. Mas ele não sabe que a caixa de força principal, o registro geral de água e o controle do gás não estão no porão como ele pensa. O Evaristo se inclinou. Interessado. Onde estão? Estão num quarto de serviço oculto atrás da parede falsa do Beco dos Fundos. Um quarto onde só se pode entrar com uma chave antiga que eu tenho. Tirei do bolso um molho de chaves pesado de bronze. Tinha 3 chaves grandes, oxidadas, que pareciam de uma prisão medieval. Meu marido lacrou essa porta há 20 anos porque era insegura. O Juliano nem sabe que ela existe. Provavelmente colocou a cozinha chique dele bem ao lado, ligando-se à rede de maneira improvisada. Clemência, você é diabólica, disse Evaristo. Mas disse com admiração. Sou mãe, Evaristo. E uma mãe tem que ensinar, mesmo que a lição doa. O Juliano precisa aprender que não se pode construir um futuro cuspindo no passado. Saí do escritório com uma sensação de leveza que não sentia há anos. O sol do meio-dia brilhava forte. Parei numa lanchonete e pedi um suco de laranja. Enquanto bebia, peguei meu celular, um modelo simples, mas funcional, e entrei no Instagram que minha neta tinha instalado. Busquei o perfil do Vanguarda. Havia stories novos, vídeos da noite anterior, gente dançando, garrafas de champanhe com velas faísca, e o Juliano no centro de tudo, brindando o início de uma nova era. O texto sobre o vídeo dizia: obrigado a todos que acreditaram em mim. Quando ninguém mais acreditou. Senti uma pontada no coração. Ninguém mais? E quem pagou os ternos dele? Quem foi a fiadora do primeiro empréstimo? Quem cedeu o local? A ingratidão é um veneno que cega. O Juliano tinha acreditado na própria mentira. Tinha se convencido de que era um homem que se fez sozinho, apagando convenientemente a minha existência da biografia dele. Guardei o telefone. Já não doía. Agora eu sentia pena. Pobre rapaz, brincando de ser rei num castelo emprestado, sem saber que a rainha tinha as chaves do calabouço.
Voltei para casa e me pus a trabalhar. Não na cozinha nem no jardim, mas na minha escrivaninha. Redigi uma lista de irregularidades observadas, baseada no que tinha visto da janela na noite anterior e no que sabia do prédio. 1. Obstrução de via pública. O tapete vermelho invadia a calçada municipal. 2. Nível de ruído excessivo para a zona mista. 3. Modificação de fachada tombada. O letreiro de neon estava chumbado no tijolo histórico. Cada ponto era mais um prego no caixão. Não precisava inventar nada. A lei estava do meu lado e o Juliano, na sua soberba, tinha ignorado todas as regras achando que o dinheiro e os contatos o protegiam. Mas os contatos dele eram com gente da farra, não com a burocracia municipal. E neste país, o papel fala mais alto. Caiu a tarde e a casa se encheu de sombras. Sentei na minha poltrona favorita acariciando as chaves de bronze no colo. Amanhã seria o dia. Não haveria gritos, não haveria escândalos na porta. Tudo seria legal, frio e terrivelmente eficaz. O Juliano queria vanguarda, queria modernidade. Pois bem, ia receber uma lição muito moderna sobre direito imobiliário e consequências legais. Imaginei a cara dele quando me visse entrar, não com um vestido de seda e girassóis, mas com um terninho de alfaiataria, um tabelião à minha direita e uma ordem de inspeção na mão. A taça de champanhe ia cair da mão dele. E se o gerente, aquele muro de gelo, tentasse me deter de novo, descobriria que eu não era uma velhinha inofensiva. Eu era Clemência Vargas e estava prestes a derrubar o teatrinho dele. Olhei o relógio. Faltavam 12 horas para que abrissem os escritórios. 12 horas para o visionário descobrir que a visão dele tinha um ponto cego gigante. A mãe dele. Fui para a cama cedo, mas antes coloquei as chaves de bronze sobre a mesa de cabeceira junto à foto do meu falecido marido. Me ajuda, velho, sussurrei para a foto. Nosso filho precisa de um corretivo para voltar a ser homem. Fechei os olhos e dormi como um bebê, com a tranquilidade de quem sabe que ao amanhecer, a justiça deixará de ser uma palavra bonita para se transformar num martelo. Vesti o terninho cinza chumbo que eu usava quando ia negociar com os fornecedores do meu marido. Fazia anos que não saía do armário. Cheirava levemente a naftalina e a tempos melhores, mas me servia perfeitamente. Olhei-me no espelho e não vi a mãe rejeitada da noite anterior. Vi a proprietária. Prendi o cabelo num coque apertado, sem enfeites, sem pentes sentimentais. Calcei sapatos pretos de salto quadrado, daqueles que fazem barulho ao pisar, anunciando que alguém importante chegou. Às 3 da tarde, o sol batia forte na fachada de tijolos do Vanguarda. Nessa hora, os restaurantes estão naquela calma tensa prévia ao serviço do jantar. Os fornecedores entram e saem. Os cozinheiros picam cebola a toda velocidade e os garçons limpam taças. Era o momento perfeito para o caos. O Evaristo me esperava na esquina fumando um cigarro com calma. Ao lado dele estava o sobrinho, Roberto, um rapaz jovem com cara de menino, mas com o distintivo de cartório brilhando na lapela do paletó. Roberto segurava uma pasta grossa e uma câmera fotográfica. "Pronta, Clemência?" perguntou Evaristo, jogando a bituca no chão e pisando nela. "Nunca estive mais pronta, Evaristo. Vamos ver se o QR Code serve para parar isso." Caminhamos os 50 metros que nos separavam da entrada. O tapete vermelho continuava lá, um pouco mais sujo que ontem, acumulando poeira da rua. O mesmo gerente de segurança, o homem de preto com fone, estava encostado no batente da porta, mexendo no celular com tédio. Ao nos ver chegar, ele se endireitou. Me reconheceu de imediato, mas a expressão dele mudou quando viu minha roupa e meus acompanhantes. Já não me olhou com desprezo, mas com uma cautela animal. "Senhora", começou a dizer, levantando a mão como se fosse um guarda de trânsito. "Eu disse ontem à noite que o senhor Juliano não recebe visitas pessoais, e muito menos a esta hora. Estão em pré-serviço." Não parei, nem sequer diminuí o passo. "Boa tarde", disse com voz seca. "Não venho fazer visita pessoal e não preciso que me anuncie." O homem tentou bloquear minha passagem,
interpondo o corpo grande entre a porta e eu. Senhora, por favor, não me obrigue a ser grosseiro, não podem passar. É propriedade privada. O Evaristo deu um passo à frente com aquela elegância antiga que já não se vê. Tirou um cartão do bolso e colocou na mão enluvada do homem, quase como se estivesse dando uma gorjeta. Correção, jovem. É propriedade privada, sim. Mas a dona é a senhora Clemência Vargas aqui presente, e nós somos sua representação legal e fé pública. Se nos impedir a passagem, estará cometendo crime de esbulho possessório e obstrução de justiça em flagrante. Quer que chamemos a viatura agora mesmo ou vai abrir a porta? O gerente piscou confuso. Olhou o cartão, me olhou, olhou para o tabelião que já estava tirando a primeira foto da fachada alterada. O fone dele zumbiu com alguma instrução, mas ele estava paralisado. A segurança das baladas modernas é treinada para lidar com bêbados e penetras, não com senhoras idosas que conhecem o Código Civil. Eu tenho que avisar o senhor Juliano, balbuciou, perdendo toda a arrogância. Avise, disse eu, empurrando a porta de vidro com a minha própria mão. Diga a ele que a dona veio vistoriar o imóvel. Entramos. O ar-condicionado estava no máximo. Um contraste brutal com o calor da rua. Lá dentro, o lugar cheirava a desinfetante de pinho barato e a frutos do mar frescos. Vários garçons levantaram a vista, surpresos ao ver 3 estranhos, em roupa de escritório, invadindo o território deles. Caminhei direto para o centro do salão, meus saltos ressoando claque-claque-claque sobre o piso de cimento queimado. Roberto, o notário, começou a trabalhar em silêncio. Clique! Foto da parede onde tinham furado para colocar umas prateleiras metálicas horríveis. Clique! Foto do teto onde tinham descoberto as vigas originais, sem o tratamento anti-cupim exigido. Clique! Foto do bar que bloqueava parcialmente a saída de emergência lateral. Ei, o que é isso? Gritou alguém do fundo. Era o Juliano. Saía da cozinha secando as mãos num pano branco. Usava uma camisa azul dobrada até os cotovelos e parecia cansado, com olheiras marcadas. Ao me ver, parou seco. A cara dele passou da surpresa para a raiva em um segundo. Mãe! Soltou e depois baixou a voz, olhando para os funcionários que cochichavam. O que você está fazendo aqui? Não bastou o drama de ontem à noite? Por favor, vá para casa. Tenho uma inspeção da vigilância sanitária amanhã e não tenho tempo para seus chiliques. Virei-me lentamente para ele. Não senti o amor cego de sempre. Senti uma clareza cristalina. Boa tarde, Juliano, disse eu sem usar o filho nem o menino. Justamente de inspeções viemos falar. Do que você está falando? Quem são esses? Apontou para o Evaristo e o Roberto. Mãe, isso é um negócio sério. Você não pode trazer seus amigos do bairro para tirar fotos. Tirem essa gente daqui! Gritou para o gerente que tinha entrado atrás de nós, cabisbaixo. O gerente não se moveu. Juliano, interveio Evaristo com voz suave, mas firme. Sou o Dr. Evaristo Mendes, e o Dr. Roberto aqui presente é tabelião público. Estamos lavrando uma ata notarial sobre o estado do imóvel de propriedade da sua mãe, sob o amparo da cláusula 8ª do contrato de comodato que você assinou. O Juliano soltou uma risada nervosa, incrédula, passando a mão pelo cabelo com gel. Comodato? Do que você está falando, mãe? Pelo amor de Deus, pare de brincar de advogada. Você parece ridícula. O local é meu. Você me deu. Todos sabem que é meu. Eu te emprestei, Juliano. Corrigi, elevando o tom o suficiente para que os garçons ouvissem. Te emprestei sob condições. Condições que você violou sistematicamente. Tirei da bolsa a lista que tinha redigido na noite anterior. Roberto, por favor, anote, disse, ignorando a cara vermelha do meu filho. Modificação estrutural não autorizada na parede de sustentação norte. Instalação elétrica exposta de alto risco perto da área do bar. Obstrução de áreas comuns. O Roberto escrevia freneticamente no bloco dele, assentindo. O Juliano se aproximou de mim, invadindo meu espaço pessoal, tal como tinha feito o gorila dele na noite anterior.
Mãe, chega, sibilou entre dentes. Tá passando vergonha na frente do meu pessoal. Vá para casa, tome um chá e depois conversamos. Prometo que domingo vou almoçar lá. É isso que você quer? Atenção? Olhei nos olhos dele. Eram os mesmos olhos do pai, mas sem a bondade. Não quero sua atenção, Juliano. Quero a minha propriedade. E, acima de tudo, quero que você entenda que não pode construir o seu sucesso pisoteando quem te deu a base. Eu construí isto, gritou perdendo as estribeiras. Eu consegui os investidores. Eu desenhei o conceito. Você só deu um prédio velho que estava caindo aos pedaços. Te fiz um favor reformando. Reformando? Perguntei com ironia. Você chama de reformar, derrubar uma parede histórica para colocar uma janela de vidro que viola o regulamento do centro histórico? Chama de reformar ter uma dívida de 2 anos de IPTU que está prestes a me causar uma penhora? A menção da dívida o atingiu. Ele deu um passo para trás. Os funcionários pararam de fingir que trabalhavam e ficaram olhando abertamente. Eu ia pagar isso com o lucro do primeiro trimestre, murmurou, baixando a guarda pela primeira vez. Não tem primeiro trimestre, Juliano. O contrato diz que qualquer dívida administrativa é causa de rescisão imediata. O Juliano olhou para o Evaristo buscando uma saída, uma brincadeira, algo. O Evaristo só lhe devolveu um olhar de pena profissional. Você está louca? Disse Juliano voltando à ofensiva. Não pode me tirar. Tenho direitos. Tenho dinheiro investido aqui. Não pode fechar meu negócio só porque ficou ofendida, porque não te deixei entrar numa festa. É infantil. Não é pela festa, Juliano. É pela falta de respeito. E não falo de respeito à sua mãe. Falo de respeito à lei e aos compromissos assinados. Caminhei para a parte de trás do local, para aquele corredor estreito que ligava a cozinha aos banheiros. O Juliano me seguiu furioso. Aonde você vai? Não pode entrar aí. É área de serviço. Cheguei ao final do corredor. Ali havia uma parede falsa de drywall pintada de preto para parecer parte da decoração moderna. Atrás dessa parede, segundo as plantas velhas, devia estar a porta de serviço original que dava para o beco. Roberto, documente isto, ordenei. O Juliano riu. Aí não tem nada, mãe. É uma parede cega. Isso é o que você acha, porque nunca se deu ao trabalho de conhecer o prédio que ocupa, disse eu. Aproximei-me de um painel lateral que parecia decorativo. Meti os dedos numa ranhura quase invisível e puxei. O painel cedeu com um rangido. Atrás apareceu uma porta de metal antiga, enferrujada e cheia de teias de aranha. O silêncio no corredor ficou absoluto. O Juliano olhava a porta com a boca aberta. Nunca a tinha visto. Tirei o molho de chaves de bronze do bolso. As chaves pesadas tilintaram como sinos de igreja. Esta porta, expliquei com calma pedagógica, dá para o quarto de máquinas original. Quando seu pai e eu compramos este lugar há 40 anos, aqui se centralizava tudo. Meti a chave maior na fechadura. Estava dura, mas girou com um claque metálico que ressoou nos ossos de todos os presentes. Empurrei a porta. Abriu-se, revelando um quarto pequeno, escuro e empoeirado. Entrei e acendi a luz num interruptor de alavanca velho. Uma lâmpada amarela iluminou o espaço. Lá estavam as caixas de força-mestras, os registros gerais de água e, o mais importante, a conexão principal de gás que alimentava todo o prédio, incluindo a preciosa cozinha de chefe internacional dele. O Juliano espiou, pálido. O que é isso? Perguntou com um fio de voz. Isto, meu filho, é o coração do prédio. Você decorou a pele, colocou maquiagem e joias baratas, mas eu controlo os órgãos vitais. Apontei para a alavanca vermelha gigante que controlava a eletricidade trifásica. Sua cozinha ultramoderna, seus refrigeradores inteligentes, seu sistema de som envolvente e seu ar-condicionado dependem desta alavanca. E adivinha? Esta instalação não está nas plantas que você apresentou à prefeitura para sua reforma. É uma instalação fantasma. Se a Defesa Civil vê isso, te interditam hoje mesmo.
e te dão uma multa que você não vai pagar nem vivendo 3 vidas. O Juliano entendeu. Finalmente a arrogância caiu como uma máscara quebrada. Entendeu que a mãe dele não era uma velhinha magoada que jogava flores na rua. Entendeu que estava diante da dona do tabuleiro. Mãe, disse ele. E desta vez a palavra soou diferente. Soou a medo. Você não pode. Tenho reservas completas para hoje. Vem o crítico gastronômico do Jornal Nacional. Você não pode fazer isso comigo. Olhei para a alavanca. Depois olhei para ele. Tem razão. Não posso fazer isso, disse. E vi um brilho de esperança nos olhos dele. Não posso, porque seria ilegal cortar os serviços sem aviso prévio. O Juliano soltou o ar que prendia. Obrigado, mãe. Sabia que você não seria capaz de... Mas eu o interrompi. E minha voz virou aço. O que eu sim posso fazer, e vou fazer agora mesmo, é instruir o notário para que certifique a existência desta conexão irregular. E amanhã, logo cedo, apresentarei a denúncia voluntária na prefeitura para me isentar de responsabilidades. Isso é a mesma coisa que me interditar, gritou desesperado. Se a prefeitura vier, vão fechar tudo. Exato. Mas farão eles, não eu. Eu só estou cumprindo com meu dever de cidadã de reportar uma irregularidade na minha propriedade. Não vai querer que a sua mãe vá para a cadeia pela sua negligência, vai? Dei as costas e saí do quartinho, fechando a porta e voltando a trancar. Guardei o molho de chaves na bolsa com um movimento deliberadamente lento. Você tem 24 horas, Juliano, disse passando ao lado dele sem tocá-lo. 24 horas para desalojar voluntariamente e me entregar as chaves do local. Se fizer isso, não apresento a denúncia e deixo você tirar seus equipamentos. Se não fizer, bom, digamos que a inauguração do Vanguarda será também o encerramento. Caminhei para a saída. Os garçons se afastaram como se eu fosse Moisés abrindo as águas. O Evaristo e o Roberto me seguiram. Ao chegar na porta de vidro, parei e olhei para trás. O Juliano estava parado no meio do corredor escuro, pequeno, derrotado, rodeado do seu luxo falso. A propósito, disse a ele, levantando um pouco a voz para que o gerente de segurança também ouvisse. Da próxima vez que alguém chegar na sua porta com flores, abra. Você nunca sabe se traz bênçãos ou se traz as chaves da sua destruição. Saí para a rua. O sol continuava brilhando, mas agora o ar parecia mais leve, mais limpo. O Evaristo colocou a mão no meu ombro. Brilhante, Clemência. Simplesmente brilhante. Não sorri. Não havia alegria em ver um filho cair, mas havia uma satisfação profunda, antiga, em recuperar o respeito que tinham me roubado. A lição tinha começado e o aluno mal começava a sentir o peso da tarefa. Vamos embora, Evaristo, disse, ajeitando o blazer. Estou com fome. Vamos comer um pastel de feira, desses que têm sabor de verdade. Deixamos para trás o letreiro de neon que começava a piscar com a luz da tarde, sem saber que suas horas de brilho estavam contadas. O telefone de casa não parou de tocar a noite toda. Era um toque insistente, nervoso, que ecoava no corredor vazio como um grito de socorro que chegava tarde demais. Não atendi. Sentei na minha poltrona com uma xícara de chá de camomila que já tinha esfriado, escutando a secretária eletrônica se encher com a voz embargada do Juliano. Primeiro foram rogos, depois promessas vazias, depois gritos de indignação e finalmente um silêncio choroso que me doía mais que os insultos. Ao amanhecer, desconectei o aparelho. A decisão estava tomada e o prazo corria como areia entre os dedos. Cheguei ao local às 11 da manhã, 1 hora antes de acabar meu ultimato. A rua estava tranquila, mas em frente ao Vanguarda respirava-se uma tensão elétrica, como o ar antes de uma tempestade de verão. Não havia tapete vermelho nem luzes de neon acesas. Só a crua realidade da luz do dia que revelava as manchas nos vidros e a pintura mal feita nos batentes das janelas. Desta vez não fui sozinha nem com advogados. Fui com a minha presença e com uma pasta preta debaixo do braço.
Ao me aproximar da porta, vi o gerente de segurança. O mesmo muro de gelo que tinha me humilhado, mas o gelo tinha derretido. Ele estava sentado num banco alto com a gravata frouxa e o olhar perdido no trânsito. Ao me ver, levantou-se num pulo, mas não para bloquear minha passagem. Dona Clemência, murmurou baixando a cabeça. Já não havia arrogância, só o cansaço de quem sabe que o barco está afundando. Boa tarde, respondi sem parar. Meu filho está lá dentro? Está no escritório, senhora, com o contador e o chefe executivo. Estão discutindo. Entrei. O restaurante cheirava a álcool velho e a café queimado. O cheiro das más decisões tomadas de madrugada. As cadeiras estavam em cima das mesas com os pés para o teto, como animais mortos. Um grupo de garçons cochichava num canto, com os braços cruzados e caras de preocupação. Ao me verem passar, o silêncio se espalhou como uma mancha de óleo. Eles sabiam. Os funcionários sempre sabem quando o patrão perdeu o controle antes do próprio patrão. Caminhei até o escritório de vidro que o Juliano tinha mandado construir no mezanino, de onde gostava de olhar seus clientes como se fosse um imperador romano. Subi a escada de metal, meus passos ressoando firmes, e abri a porta sem bater. A cena era patética. O Juliano estava despenteado, com a camisa amarrotada e os olhos injetados de sangue. A mesa, antes impecável, estava coberta de papéis, faturas e xícaras de café pela metade. Diante dele, um homem careca digitava furiosamente numa calculadora e o chefe, um rapaz tatuado, olhava pela janela com desgosto. Mãe! O Juliano levantou de soco, derrubando uma pilha de envelopes no chão. O que você faz aqui antes da hora? Ainda tenho 40 minutos. Estou resolvendo isso. Não está resolvendo nada, Juliano, disse eu, colocando minha pasta preta sobre a bagunça da mesa dele. Você está procurando culpados e seu tempo acabou. O contador levantou a vista, ajeitando os óculos. Senhora, se a senhora é a proprietária, deve saber que fechar agora seria catastrófico. Os números. Os números estão no vermelho, doutor, cortei eu. E estão assim desde antes de abrir. O Juliano vendeu fumaça para vocês. O Juliano socou a mesa, um gesto infantil que me lembrou as birras dele aos 5 anos quando eu não comprava doces. Tenho investidores, mãe. Tenho gente importante que confia em mim. Se você fechar o local, vão me processar. Vou perder tudo por sua culpa. Pelo seu rancor de velha. As palavras dele, desenhadas para ferir, já não me tocavam. Eram flechas de papel. Olhei para ele com uma calma que o desarmou mais que qualquer grito. Não, filho. Você não vai perder tudo por minha culpa. De fato, venho evitar que você vá para a cadeia. Abri a pasta preta. Lá dentro não havia ordem de despejo. Havia algo muito pior para o ego dele, mas melhor para a liberdade dele. Tirei 3 documentos grampeados e deslizei na direção dele. O que é isso? Perguntou pegando com as mãos trêmulas. Essas são as notificações de penhora da prefeitura, do INSS e de 2 fornecedores de equipamentos de cozinha que me procuraram ontem porque você não atende o telefone. Iam vir hoje, às 2 da tarde, levar os fogões e as geladeiras. Com a polícia, Juliano. O Juliano empalideceu. Deixou-se cair na cadeira de couro ergonômica, que de repente parecia ficar grande demais para ele. Eu disse a eles que pagaria na semana que vem com os lucros da inauguração. Não tem lucro, Juliano, e eles sabem disso. Mas tem algo mais. Tirei o último documento. Era um cheque administrativo já compensado, com um carimbo vermelho de pago. Ontem, depois de sair daqui, fui ver esses fornecedores e fui ao banco. Paguei a dívida dos equipamentos. E renegociei sua dívida com o banco, colocando a minha casa, o meu lar de toda a vida, como garantia colateral. O silêncio no escritório foi absoluto. Ouvia-se o zumbido do ar-condicionado e a respiração agitada do meu filho. O chefe se virou, me olhando com respeito pela primeira vez. Por quê? Sussurrou Juliano com a voz quebrada. Se você me odeia, se quer me expulsar, porque sou sua mãe, seu idiota. Disse, sentindo a voz embargar um pouco, mas me mantendo firme.
E uma mãe não deixa o filho se afogar, mesmo que tenha que arrastá-lo pelos cabelos até a margem. Mas me escute bem. Paguei as dívidas para não te prenderem por estelionato, não para você continuar brincando de empresário de sucesso. Aproximei-me dele e apoiei as mãos na mesa, inclinando-me para que ele não pudesse desviar o olhar. Os equipamentos agora são meus. A dívida é comigo. E o ponto, como já te demonstrei ontem, continua sendo meu. Então, tecnicamente, Juliano, você não é o dono do Vanguarda. Você é meu funcionário mais caro e menos eficiente. O Juliano negou com a cabeça, como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Não, não pode fazer isso. Minha imagem. A imprensa. A imprensa não liga para você, Juliano. Amanhã terão outro visionário para aplaudir. Mas a sua realidade é esta. Você está falido. E tem duas opções agora mesmo. Levantei 2 dedos mostrando o caminho. Opção 1. Segue com seu orgulho. Sai por aquela porta e eu deixo a prefeitura vir lacrar tudo pelas irregularidades do gás e da estrutura que te mostrei ontem. Seu nome ficará sujo na praça. E você vai carregar os processos trabalhistas dessa gente toda. Olhei para fora, para os garçons que esperavam. Opção 2. Renuncia agora mesmo à administração. Me entrega as chaves. Saímos lá fora. E você diz aos seus funcionários a verdade, que o negócio vai passar por uma reestruturação. Eu me encarrego de fazer o acerto deles conforme a lei ou de recontratar quem servir para trabalhar de verdade. Você vai para casa, para o seu antigo quarto e começa do zero. Sem dívidas externas, mas com uma dívida moral comigo que vai demorar anos para pagar. O contador fechou o notebook com um clique suave. Senhor Montalvo, disse o homem careca, se me permite o conselho profissional, a senhora está lhe oferecendo um bote salva-vidas de ouro. Legalmente falando, o senhor está, bom, o senhor está frito. O Juliano olhou em volta. Olhou seu escritório de vidro, seu trono transparente. Depois olhou para mim. Nos olhos dele vi morrer o visionário Juliano Montalvo. Vi desmoronar a fachada de homem do mundo e sobrar apenas o menino assustado que tinha cometido um erro grande demais. Mãe, começou a chorar, mas desta vez não era manipulação, era derrota. O que eu vou fazer? Todos vão rir de mim. Deixa que ria, disse eu, suavizando um pouco o tom, estendendo um lenço de papel para ele. A vergonha é um grande mestre, meu filho. Você me humilhou na porta deste lugar e essa vergonha me deu força para te salvar hoje. Agora é sua vez de aprender. O Juliano pegou o lenço e secou o rosto. Assentiu lentamente. Tirou um molho de chaves do bolso, aquele chaveiro moderno com controle remoto, e colocou sobre a pasta preta. Toma, disse num sussurro. Faz o que você quiser. Peguei as chaves. Pesavam. Não pesavam como metal, pesavam como responsabilidade. Vamos lá fora, ordenei. Saímos do escritório e descemos as escadas. Os funcionários pararam de falar. Todos os olhos se cravaram em nós. O gerente de segurança se endireitou. O Juliano tentou falar, mas a voz não saía. Me olhou pedindo ajuda uma última vez. Suspirei e dei um passo à frente. Boa tarde a todos, disse com voz clara e potente. Aquela voz que eu usava para pechinchar na feira e para colocar ordem nas reuniões de condomínio. Sou Clemência Vargas, a proprietária do imóvel e, a partir deste momento, a administradora única deste estabelecimento. Houve um murmúrio geral. Vi caras de surpresa, mas também de alívio. Ninguém confia num capitão que treme, mas todos respeitam um almirante que assume o leme na tempestade. O senhor Juliano se retira por motivos pessoais de saúde e reestruturação financeira. Continuei, dando-lhe uma saída digna na frente da sua gente, embora ele não merecesse de todo. O restaurante Vanguarda fechará suas portas hoje mesmo. E nossos salários? Gritou um garçom do fundo. Nos devem a semana de treinamento. Ninguém vai sair sem receber. Respondi tirando meu talão de cheques da bolsa. Vou precisar que façam uma fila ordenada. O contador passará um por um.
Será paga a semana trabalhada e 1 mês de indenização pelo fechamento repentino. O ambiente mudou instantaneamente. A tensão se transformou em incredulidade e depois em gratidão. Nesse ramo, os donos costumam fugir pela porta dos fundos quando o barco afunda. Que uma senhora idosa desse a cara e o cheque era um milagre. Mas com uma condição, acrescentei levantando um dedo. Preciso de ajuda para desmontar. Quero as cadeiras empilhadas, a cozinha limpa e tudo inventariado antes das 5 da tarde. Quem ajudar, recebe primeiro. Como um exército bem comandado, o pessoal se pôs em movimento. O chefe começou a dar ordens para limpar as câmaras frigoríficas. Os garçons começaram a recolher toalhas. O gerente de segurança, o homem que tinha me negado a entrada, se aproximou de mim. Dona Clemência, disse coçando a nuca. Eu posso ajudar a carregar as coisas pesadas. E queria pedir desculpas pelo que aconteceu na outra noite. Só estava seguindo ordens. Olhei nos olhos dele. Era um homem grande, provavelmente com família, que precisava do trabalho. Ordens se seguem com o cérebro, não só com os músculos, rapaz. Mas agradeço a desculpa. Ajuda a baixar as caixas do estoque. O Juliano tinha ficado parado junto à escada, como um fantasma na própria festa. Ninguém olhava para ele. Ninguém pedia instruções. Era irrelevante. Aproximou-se de mim com as mãos nos bolsos, encolhido. Eu vou? Perguntou. Vá para casa. Seu quarto está pronto. Tem comida na geladeira. E Juliano? Eu o detive antes que cruzasse a porta. Deixe o carro aqui. É parte dos ativos da empresa para pagar os fornecedores. Vá de ônibus. Vai te servir para pensar. Ele me olhou com os olhos arregalados. Mas não protestou. Deixou as chaves do carro esportivo sobre o balcão, junto a uma taça de vinho vazia. Vi ele sair pela porta de vidro, caminhando lento até o ponto de ônibus sob o sol implacável do meio-dia. O terno italiano parecia ridículo na rua, fora de contexto, como a fantasia de uma peça que tinha sido cancelada. Fiquei no centro do salão. O ruído da atividade ao meu redor era música para os meus ouvidos. O som de pratos batendo, de móveis sendo arrastados, de gente trabalhando. Não era o som do glamour, era o som do trabalho honesto. Caminhei até a entrada. O letreiro de neon azul, embora apagado, continuava lá, insultando a fachada de tijolos. Ei! Chamei um dos ajudantes de manutenção que estava com uma escada. Me faça um favor. Esse letreiro. Baixe ele agora mesmo. Agora mesmo, chefa. E tenha cuidado com os tijolos. Eles valem mais que esse tubo de luz. Minutos depois, com um chiado metálico e um baque seco, o letreiro do Vanguarda tocou o chão. Quebrou-se uma ponta do plástico azul. Olhei para ele ali jogado, na mesma calçada onde eu tinha deixado meus girassóis. Justiça poética, dizem. Eu chamo de colocar as coisas no lugar. O gerente de segurança se aproximou com uma caixa de ferramentas. Senhora, encontrei isto no lixo da entrada de serviço, disse-me estendendo algo embrulhado em papel pardo amassado. Eram os meus girassóis. Estavam murchos, com as pétalas caídas e os talos dobrados. Mas continuavam lá. Alguém, talvez um funcionário com coração, não os tinha jogado no container, mas deixado de lado. Peguei-os com cuidado. Acariciei as pétalas secas. Obrigada, disse sentindo um nó na garganta. Entrei de novo no local, que cada vez parecia menos um restaurante de luxo e mais o que sempre deveria ter sido. Um espaço amplo, nobre, de tijolo e madeira. Fui até o balcão principal, onde o contador estava preenchendo os cheques dos funcionários. Coloquei o buquê murcho num vaso de cristal caro que tinha ficado esquecido. Dona Clemência, me disse o chefe se aproximando enquanto limpava as mãos no avental. A cozinha está pronta para entrega. Mas é uma pena. Os equipamentos são bons. O forno de pedra é uma maravilha. É bom o forno? Perguntei olhando a cozinha aberta. O melhor da cidade. Só que o Sr. Juliano usava para fazer pizzas gourmet que ninguém entendia. Esse forno pede pão, senhora. Pede carne assada de panela. Pede cozimento lento. Olhei para o chefe, o Mateus. Tinha olhos inteligentes e mãos de trabalhador. Olhei o espaço.
Sem a decoração pretensiosa, sem a música eletrônica, o lugar tinha alma. A alma do meu marido. A alma do meu esforço. Uma ideia pequena e tímida, como uma semente, começou a germinar na minha mente. O Juliano tinha fracassado porque queria ser alguém que não era. Mas o prédio estava pronto para fazer o que sempre foi feito ali. Não vá embora ainda, rapaz, disse ao chefe. Quando terminar de receber, me espere um momento. Talvez esses equipamentos não tenham que sair daqui ainda. O chefe sorriu. Um sorriso genuíno. Aqui espero, patroa. Sentei-me numa das banquetas altas. Tirei minha caderneta de contas velha, aquela de capa dura, e coloquei sobre o balcão de mármore sintético. Abri uma página nova, limpa e branca. O Juliano tinha querido me apagar. Tinha querido esconder sua origem. Agora ele estava num ônibus aprendendo a lição mais dura da vida dele, e eu estava aqui sentada sobre as ruínas do império de papel dele, com meus girassóis murchos como estandarte de vitória. Mas a vitória não parecia um fim, parecia estranhamente um começo. Olhei em volta. As paredes nuas pareciam respirar aliviadas sem os quadros abstratos. A luz do sol entrava generosa pelas janelas limpas. Bom, disse para mim mesma pegando minha caneta tinteiro. Já limpamos o lixo. Agora é hora de ver o que fazemos com a terra fértil. O som do último parafuso caindo do letreiro exterior marcou o fim do Vanguarda. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo senti que o futuro não pertencia aos jovens arrogantes, mas a quem tem a coragem de respeitar suas próprias raízes. Dona Clemência, chamou o contador. O último funcionário recebeu. Fechamos? Não, doutor. Respondi fechando minha caderneta, com uma batida suave. Deixe a porta aberta mais um pouco. Quero que entre ar fresco. Acumulou muito cheiro de mentira aqui dentro. Respirei fundo. Cheirava a poeira, a madeira velha e muito levemente ao aroma doce de uns girassóis que, embora secos, se negavam a morrer. A verdadeira inauguração estava para começar. E desta vez não faria falta convite para entrar. Passaram-se 6 meses desde que baixamos aquele letreiro de neon pretensioso. E se fecho os olhos, ainda posso escutar o estrondo do plástico quebrando contra a calçada. Mas quando abro, o que vejo e o que sinto é completamente diferente. Já não cheira a conceito minimalista, nem a desespero financeiro disfarçado de luxo. Agora o local cheira a alho e cebola refogados, a pão recém-saído do forno e a café coado na hora, cheira a lar. O lugar já não se chama Vanguarda. Decidi, contra a opinião dos especialistas em marketing que o Juliano costumava consultar, colocar um nome que não precisasse de explicação: o Armazém da Clemência. Deixamos as paredes de tijolo tal como estavam, mas tiramos as mesas incômodas de design e trouxemos mesas de madeira robusta, dessas onde cabem os cotovelos e os pratos grandes, sem que ninguém te olhe feio. São 2 da tarde de um domingo, e não cabe um alfinete. O barulho não é aquela música eletrônica que perfurava o cérebro, mas o murmúrio constante de famílias conversando, o choque dos talheres pesados contra a louça e as risadas que rebatem nas vigas altas do teto. Do meu posto no caixa, porque uma dona inteligente nunca perde de vista o dinheiro, observo o meu novo reino. Não tem tapete vermelho na entrada, nem correntes de veludo, nem listas de acesso com QR Code. A porta está escancarada. Entra o ar fresco da rua e entra quem quiser comer bem, desde que pague o justo. Vejo entrar a dona Remédios, a vizinha que mora 2 casas e que o Juliano desprezava por ser fofoqueira. Vem com toda a família celebrar um aniversário. Vejo um grupo de executivos que antes não se atreviam a pisar aqui pelos preços e que agora pedem o prato do dia com entusiasmo. Mas o que mais me enche o peito não é o caixa cheio nem as mesas ocupadas. É ver a figura que se move entre as mesas, com um avental azul marinho e um bloquinho na mão. O Juliano. Meu filho já não usa ternos italianos que lhe apertam a alma. Usa uma camisa branca simples, dobrada até os cotovelos, e sapatos confortáveis para aguentar a jornada de 10 horas. Perdeu aquela barriguinha de champanhe e canapés. Agora está mais magro, mais forte,
E tem olheiras, mas são olheiras de trabalho honesto, não de insônia por dívidas impagáveis. Vejo ele se aproximar da mesa da dona Remédios. Há 6 meses teria mandado o gerente expulsar a Loz por má imagem. Agora o Juliano se inclina com um sorriso genuíno. Recomenda a costela assada que o chefe Mateus prepara no forno de pedra. Aquele mesmo forno que antes só fazia pizzas minúsculas, e brinca com os netos da senhora. Não há arrogância nos gestos dele. Há serviço, há humildade. Mãe, me diz o Juliano se aproximando do caixa para deixar uma comanda. A mesa 6 pergunta se ainda tem torta de figo. Disse que é receita sua e agora todos querem provar. Sobraram 3 fatias, meu filho. Diz pro Mateus guardar se ele não comer antes. Respondo revisando a notinha. O Juliano ri. É uma risada curta, natural, muito diferente daquela gargalhada falsa que soltava com os investidores. Ele limpa o suor da testa com as costas da mão. Ei, mãe! Hesita um momento baixando a voz. Veio o fornecedor da carne. Disse que se pagarmos hoje em dinheiro vivo, nos dá 5% de desconto extra. O que eu faço? Ele me olha buscando aprovação. Antes ele teria assinado um cheque sem fundos ou teria pedido crédito para gastar o dinheiro vivo em aparências. Agora consulta. Agora entende o valor de cada centavo. Se tem fluxo no caixa pequeno, pague, Juliano. Dinheiro na mão é o melhor negociador. Mas confira a mercadoria antes de soltar R$1. Que não te vendam gato por lebre. Já conferi. Está perfeita. Obrigado, chefa. Ele dá meia volta para continuar atendendo. Chefa. Antes me dizia mãe com tom condescendente ou me ignorava. Agora sou a chefa. E embora soe duro, sei que nessa palavra tem mais respeito do que nunca houve nos abraços de aniversário. A jornada não foi fácil. Os primeiros 2 meses foram um inferno de limpeza, de vender os móveis pretensiosos para recuperar algum capital e de convencer os fornecedores de que a Clemência Vargas paga sim suas dívidas. O Juliano quis desistir 3 vezes. Na primeira semana doíam os pés e o orgulho. Gritou comigo que ele não tinha feito pós-graduação para limpar mesas. Eu só apontei para a porta e disse: "O ônibus passa na esquina. A decisão é sua." Ele ficou. Ficou porque não tinha para onde ir, sim. Mas também porque no fundo queria provar para mim, ou para si mesmo, que não era um inútil. E olha que ele aprendeu. Aprendeu que o negócio não se faz no Instagram. Se faz na cozinha e no salão. Aprendeu que os funcionários não são robôs, mas gente como o Mateus, o chefe, que tem um talento incrível para os pratos tradicionais e que agora é seu braço direito. Vê-los trabalhar juntos, o chefe tatuado e o ex-visionário caído em desgraça, é uma lição de vida diária. O Mateus sai da cozinha com uma travessa enorme de barro fervendo. O aroma de louro e vinho tinto inunda o salão. As pessoas viram para olhar. Isso é marketing, penso. Que a pessoa fique com água na boca, não que fique deslumbrada com luzes. Perto das 4 da tarde, o ritmo baixa. O pessoal que ficou conversando pede café e sobremesa. Tomo um momento para sair do caixa e sentar numa mesa do canto, perto da janela. Daqui vejo a rua. A mesma calçada cinza onde deixei meus girassóis murchos. Agora, nessa calçada, colocamos 2 vasos grandes de barro com alecrim e lavanda. Cheiram bem e espantam as moscas. Já não há barreiras. As pessoas passam, cumprimentam, olham o menu na lousa escrito com giz colorido. Recuperamos o bairro e o bairro nos recuperou. O Juliano se aproxima com 2 xícaras de café. Senta na minha frente, soltando um suspiro longo enquanto estica as costas. Que dia! Diz soprando o vapor da xícara. Nunca pensei que vender comida caseira fosse tão cansativo. No Vanguarda eu só passeava com uma taça na mão. Isso não era trabalhar, Juliano. Isso era atuar. O que você faz agora é ganhar a vida. Ele assente, olhando o líquido escuro na xícara. Fica calado um momento com um olhar perdido no movimento da rua. Mãe, começa. E noto que a voz dele treme um pouco. Outro dia encontrei um dos meus ex-sócios, dos que vinham na inauguração. Fico tensa.
O medo de mãe sempre está ali. O medo de que a vergonha volte a dominá-lo. E o que aconteceu? Ele entrou para perguntar do banheiro. Me viu de avental limpando uma mesa. Riu. Perguntou se eu tinha perdido uma aposta ou se estava fazendo um experimento social. O Juliano aperta a xícara com força. E o que você disse? Pergunto, olhando fixamente para ele. Disse que não. Disse que finalmente era dono de algo real. Disse que este negócio não deve nada ao banco e que a comida que servimos não é de plástico. E cobrei o uso do banheiro. Soltei uma gargalhada que fez vários clientes virarem. O Juliano sorriu, um sorriso tímido, mas orgulhoso. Bem feito, meu filho, bem feito. E ele pagou? Pagou. E saiu rápido. Não gostou que o lugar cheirasse a cebola. Disse que era pouco sofisticado. A sofisticação não enche barriga nem paga boleto. Sentenciei dando um gole no meu café. Que vá com a fome e a elegância dele para outra parte. Aqui a gente alimenta pessoas. O Juliano me olha nos olhos. Já não vejo o menino assustado que chorou no escritório há 6 meses. Vejo um homem que está se reconstruindo desde os alicerces, igual fizemos com este prédio. Obrigado, mãe, diz de repente. E sei que não se refere ao café. Obrigado por não me deixar ganhar naquela noite. Obrigado por me humilhar com o contrato. Se você não tivesse me parado, hoje eu estaria na cadeia ou fugindo de agiotas. Estendo a mão e aperto o braço dele. A pele está quente e firme. Não te parei para te humilhar, Juliano. Te parei para você descer da nuvem. As quedas doem, mas o chão é a única coisa firme que temos. Seu pai sempre dizia que para subir tem que saber onde pisa. Sinto falta dele. Murmura ele, olhando para a cozinha onde ainda penduramos uma foto velha do meu marido inaugurando o armazém original nos anos 80. Ele estaria orgulhoso de você hoje. Não do Juliano de 6 meses atrás. Nesse ele teria dado um chute no traseiro. Mas do homem que hoje conferiu a carne e cobrou o banheiro. Desse sim ele estaria orgulhoso. Ficamos em silêncio. Um silêncio confortável, desses que não precisam ser preenchidos com palavras vazias. O sol da tarde entra pela janela banhando as mesas de madeira com uma luz dourada e quente. Levanto-me com dificuldade. O joelho incomoda um pouco pela umidade, mas é uma dor suportável. Bom, acabou o descanso. Tem que fechar o caixa e preparar o inventário para amanhã. O Matheus quer testar uma feijoada completa para o fim de semana. E precisamos ver se temos feijão preto suficiente. O Juliano levanta num pulo com energia renovada. Eu cuido do estoque, chefa. Vai fazendo o fechamento. Ah, e mãe? O quê? Ele vai até o balcão onde tem um vaso de vidro grosso. Tira algo que tinha escondido atrás do mostruário. É um buquê. Um buquê enorme, desordenado e brilhante de girassóis. Não estão embrulhados em papel de seda, mas em jornal, amarrados com um barbante rústico. Vi a senhora que vende flores na esquina. Lembrei bom, da outra noite. E pensei que faltava cor na entrada. Fico quieta. Sinto um nó na garganta. Mas desta vez não é de tristeza. É daquela emoção pura que inunda a gente, quando percebe que o plantio finalmente deu colheita. São lindos, Juliano. Coloque onde quiser. Mas que apareçam bem. Que vejam que aqui a gente recebe as pessoas com flores. Pego o buquê. Pesam. Estão vivos, cheios de água e de sol. Caminho até a entrada. Meus saltos fazendo aquele clac, clac, que agora soa a autoridade tranquila, não a guerra. Coloco o vaso bem na mesa de recepção, ao lado do prato do dia. As pétalas amarelas brilham contra a madeira escura e o tijolo vermelho. São como pequenos sóis que anunciam que a tempestade passou. O Juliano já está na cozinha discutindo com o Matheus sobre os quilos de feijão. Escuto ele rir, escuto ele trabalhar. Sai um momento para a calçada. O letreiro de madeira pintado à mão balança suavemente com o vento. O armazém da Clemência, cozinha de origem. Olho meu reflexo no vidro. Vejo uma mulher idosa com cabelos brancos e rugas, mas com as costas retas. Não sou uma vítima. Não sou uma velha decorativa.
Sou a dona do meu destino e, finalmente, a mãe de um homem de verdade. As pessoas passam e sorriem ao ver as flores. Alguns entram, atraídos pela cor e pelo cheiro de comida. Ajeito o blazer e entro de novo no meu negócio. Há muito por fazer. Há mesas para limpar, contas para somar e um legado para manter. O Juliano tinha razão em querer alcançar as estrelas, mas esqueceu que os girassóis também olham para o céu. Só que eles nunca, jamais tiram suas raízes da terra. E aqui nesta terra é onde nós florescemos.